Olá, 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 meu povo, muitíssimo boa noite para você, um bom dia, uma boa tarde, eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou Francisco Carvalho e esse é o meu canal Tagarelando com Chico. Seja muito bem-vindo. Eu estou falando com vocês diretamente de Blackpool, na Inglaterra, na minha casa, e são exatamente 20 horas e 54 minutos, horário da Inglaterra, horário de Londres, e hoje são 21 de novembro, terça-feira de 2023. Gente, fica comigo até o final desse vídeo porque o tema é muito interessante. Então, minha gente, hoje eu ia falar com vocês sobre um outro tema, sobre um outro assunto, mas como aquele último vídeo em que nós tratamos um pouco da questão sobre Portugal, o que está acontecendo com os brasileiros com relação aos ataques xenófobos por lá, e houve uma repercussão gigantesca, bem grande mesmo. Eu resolvi continuar falando um pouquinho sobre Portugal, naquela vertente em que eu havia dito que eu iria gravar um vídeo falando sobre o país, mas não mais sobre aquele assunto, sobre as questões de homofobia, de xenofobia, de preconceito e racismo, coisa assim. Não. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre Portugal em si, né? Nós já sabemos que Portugal tem sido um dos principais roteiros que o povo brasileiro tem escolhido para emigrar, tem sido Portugal, pela facilidade da língua, pela facilidade que é para a gente entrar em Portugal, o passaporte brasileiro em Portugal. Para nós que somos detentores de passaporte português, nós não temos de passaporte brasileiro, nós não temos aquela dificuldade extrema para entrar em Portugal, né? Existe uma certa facilidade, e também pela própria cultura em si. Então Portugal tem sido um dos principais pontos, um dos principais países que os brasileiros insatisfeitos com a vida, com a nossa vida no Brasil, têm escolhido para emigrar. Só que muitos brasileiros estão imigrando, mudando para Portugal sem tomar nenhum cuidado. Como, por exemplo, tem uma informação muito simples que a gente precisa entender, uma informação muito básica, que todos nós temos que saber antes de tomar a nossa decisão de mudar para um país. No caso de Portugal, nós precisamos saber que Portugal é o tamanho, ou melhor, o tamanho de Portugal equivale ao estado de Santa Catarina, ao nosso estado de Santa Catarina lá no Brasil. Esse é o tamanho do território de Portugal, é aproximadamente o estado de Santa Catarina. E a população de Portugal, em Portugal, é de aproximadamente 10 milhões e tal, e é uma das populações mais envelhecidas de toda a União Europeia, é a população portuguesa. Acho eu que Portugal só está perdendo hoje, com relação ao envelhecimento da sua população, para a Itália. Acho eu, não tenho certeza, mas acho que Portugal só perde para a Itália no que diz respeito ao envelhecimento da população. Muito bem. Muitos brasileiros vão para Portugal, vão se aventurando, principalmente, eu tenho escutado relatos de muitos que dizem o seguinte: fui para Portugal enganado porque confiei no youtuber. Confiei no YouTube tal, que disse que Portugal era assim, que Portugal era assado. E há relatos de pessoas que venderam casas no Brasil, que se dispuseram dos seus imóveis, dos seus bens, enfim, dos seus bens como um todo, saíram do seu emprego, muitos até funcionário público, saiu do seu emprego, que já tinha um cargo efetivado no Brasil como funcionário público, e acabou saindo para emergir na aventura chamada Portugal, não é? E quando chegou lá, descobriu que não era nada daquilo que ele imaginava, ou nada daquilo que lhe foi passado, que lhe foi vendido. Porém, existem algumas coisinhas aí que eu queria discutir com vocês sobre esse assunto, sobre Portugal, que eu acredito, eu defendo, eu advogo que seja crucial, que seja permanentemente crucial e importante
cuidados que as pessoas têm que tomar antes de sair da sua casa, antes de sair do Brasil e ir para Portugal em especial. Como por exemplo, será que todas as pessoas que saem do Brasil, eles sabem que o salário médio, quer dizer, o salário mínimo de Portugal agora é de 800 e qualquer coisa? Será que as pessoas têm noção disso? Que o salário de Portugal é de 800 euros e qualquer coisa? Será que as pessoas sabem disso? Será que as pessoas sabem, principalmente aquele que vai mudar para Lisboa, para Faro, para o Porto, que o aluguel de um quarto, eu estou falando de um aluguel de um quarto, não é de uma casa, não é de uma casa com um quarto, é de um quarto, hoje, em Lisboa, na Grande Lisboa, ronda aos 800 euros. Será que as pessoas têm essa ideia antes de fazer as malas e mudar para Portugal? Por que eu estou dizendo isso? Tem muita gente que vai, quando o sujeito vai para Portugal sozinho, solteiro, apenas ele, somente ele, tá tudo bem. Por quê? Porque ele pode dividir um quarto com uma outra pessoa e ali ele vai começando a vida dele. Agora, uma família que sai do Brasil, mulher, esposa, um filho, 2 ou 3. Como é que uma família com 5 pessoas vai conseguir dividir um quarto? Não tem condições. Não há condições. Ele vai ter que alugar uma casa. Uma casa em Lisboa hoje, com 2 quartos, é mais de 2.000 euros para um salário de 800. De 800 e qualquer coisa. Eu vou até checar exatamente depois o valor exato do salário mínimo em Portugal. O salário hoje em Portugal é de 760 euros. Hoje, nessa data que eu vos falo, é de 760. A partir do dia 1º de janeiro vai para 820 euros. 820 euros. A partir do ano que vem, do dia 1º de janeiro. Então, como é que uma pessoa, uma família em 5 vai conseguir pagar um aluguel de 2.000? Que é a média dos valores que se cobram em Lisboa? Não tem condições. Então o que está acontecendo? As pessoas vão para Lisboa, quando chegam em Lisboa, eles veem que não eram nada daquilo. O que tem de brasileiro hoje lá em Lisboa, esperando ajuda para voltar para o Brasil, não é brincadeira, não está na conta, é muita gente, porque saiu do Brasil achando que ia fazer fortuna em Portugal. Portugal não é um país para se fazer fortuna, e se você for a pessoa certa e estiver na hora certa e no local certo. Se você for a pessoa certa e estiver no local certo e na hora certa, talvez você até consiga fazer fortuna em Portugal. Mas Portugal não é um país para se fazer fortuna. Portugal é um país para se ter qualidade de vida. Agora, é claro que se você opta em viver em uma cidade menor de Portugal, como uma Leiria da vida, uma Aveiro, uma Coimbra, ou Minho talvez, ou algo do gênero, ali você consegue salvar algum dinheiro. Por que você consegue salvar algum dinheiro? Porque se você for casado e tiver um filho ou 2, por exemplo, a educação em Portugal é tempo integral. Durante o período em que as crianças ficam na escola, o pai pode trabalhar o dia inteiro e a mãe pode ter um trabalho ali naquele horário em que as crianças estão na escola. E se for para uma cidade do interior, numa dessas que eu acabei de citar, Aveiro, Braga e por aí vai, Leiria, você vai encontrar aluguéis mais em conta, aluguel de 400 e pouco. A minha irmã mora em um apartamento com 2, vai com 3 quartos lá em Leiria, ela e os 2 filhos, e ela paga 450, salvo engano, no aluguel do apartamento dela. E é um apartamento gigantesco. Ela trabalha no Pingo Doce, na rede Pingo Doce, lá em Leiria. Então veja bem, e ela vive sozinha. Veja bem, se você vai casada, vai com o marido, se você tem o seu esposo, o seu filho, e por aí, enquanto o filho fica na escola, vocês indo trabalhar, vocês vão conseguir salvar dinheiro, porque vai trabalhar o dia inteiro. E lembre-se de uma coisa, meu amigo e minha amiga, se você vai trabalhar em restaurante em Lisboa, em Portugal, lembre-se que Portugal não paga hora extra. Eu vou repetir, Portugal não paga hora extra para quem fica trabalhando no restaurante, que lá fala-se restauração.
Quem é do ramo da restauração trabalha 2 turnos, porque eles têm 2 horas de almoço que fecha, aí depois volta até o fecha do restaurante. Vai trabalhar por um salário mínimo. 90% das pessoas que trabalham em Portugal no ramo da restauração trabalha por um salário mínimo. Então você tem que ter isso em conta. Vai ser um salário mínimo na restauração caso você engrene nesse ramo. As fábricas pagam um pouco mais. Nas fábricas você vai conseguir tirar até 1.000 ou mais de 1.000 euros por mês. Há pessoas que tiram mais de 1.000 euros por mês nas fábricas em Portugal. Algumas que eu conheço inclusive. Por quê? Porque fazem muita hora extra. E nas fábricas eles pagam a hora extra. Só que tem um problema. Você trabalha por turno. Uma semana você está fazendo turno da manhã, na semana seguinte você está fazendo turno da noite, na outra semana você está fazendo turno da tarde. E isso acaba com a saúde da pessoa. É muito bom ter isso em conta, que quem trabalha por turno acaba mais adiante trazendo para si, para sua saúde, alguns problemas, porque você não dorme direito, o sono fica trocado, uma semana você está aqui, depois você está acolá. Então isso faz uma bagunça no organismo da pessoa, que as pessoas acabam até adoecendo por culpa disso. Certo? E aí vem os fatores, custo de vida. Mas se você está disposto a trabalhar numa dessas situações, na restauração, para ganhar 800 e tanto por mês, mas a sua mulher ganhando 820, que é o mínimo que vai no ano que vem, a partir de janeiro, você vai ter uma vida razoável sim. Talvez você consiga comprar o carro dos seus sonhos, que você não consegue comprar no Brasil, porque relativamente carro é barato em Portugal, já foi mais, mas depois da pandemia houve um custo de vida exacerbado, houve uma elevação no custo de vida, que é uma coisa exacerbadíssima, que foi na Europa inteira praticamente, isso aconteceu, não foi somente em Portugal. Embora o custo de vida em Portugal tenha subido muito, bem antes da pandemia, ali por volta de 2016, 2017, quando Portugal entrou na moda, que todo mundo queria comprar casa em Portugal, que todo mundo queria morar em Portugal, o custo de vida veio lá para cima. Então tem essas coisas que você tem que observar. Antes de sair de casa, você tem que saber muito bem para onde é que você vai. Muita gente que está vindo para Portugal hoje, ou muita gente que veio nessa leva desses 250 mil brasileiros que estão em Portugal, que entraram em Portugal nesses últimos 3 anos, que foi uma coisa de louco mesmo, foi muita gente saiu de casa dizendo, eu vou fazer qualquer coisa. Se você vai sair do Brasil, você não pode sair do Brasil com o discurso de que vai fazer qualquer coisa. Não, porque para fazer qualquer coisa, lá já existe aos milhares. Lá já existe a rodo, a centenas de milhares. Principalmente esse povo que veio do Nepal, que veio do Sri Lanka, que veio da Índia, que tomou conta daquela região da Grande Lisboa ali. Aquelas pessoas também estão lá para fazer qualquer coisa. Não é só o brasileiro, não é só o angolano, não é só o moçambicano, não. Hoje a gente está tendo que concorrer com o pessoal que vieram do sul da Ásia, que tomou conta de Portugal, principalmente de Lisboa. Então, para sair do Brasil, você tem que ter um plano, você tem que ter pelo menos uma ideia do que você vai fazer. Você tem uma profissão no Brasil? Você é, por exemplo, cuidador de idosos? Tu vai se dar muito bem em Portugal e paga-se razoavelmente bem. Paga acima do salário mínimo para cuidar de idosos. Mas é um trabalho que requer todo um cuidado. Mas eu me refiro para alguém que já tem essa profissão, para alguém que já tem essa experiência. Não estou me referindo para alguém que não tem nenhuma experiência. Mas para você que topa o ramo, chegando em Portugal, você vai encontrar trabalho nesse ramo para cuidar de idosos. É um trabalho puxado, mas é um trabalho e paga-se relativamente bem. Agora, o que não dá é para você sair do Brasil na conversa de youtuber, e você não fazer as pesquisas mínimas necessárias que o computador que está aqui na minha frente, ele te mostra tudo. Aqui tem parte das respostas que você precisa. Aqui, no computador, tem parte das respostas que você precisa para você poder desenhar
o teu projeto de viagem para você tentar mitigar o menos possível os danos, os erros. As respostas estão aqui. Cidade com mais empregos. O computador te mostra qual que é o salário mínimo de Portugal, qual que é a população, como que é o Sistema Nacional de Saúde lá, que é gratuito, mas tem a coparticipação. O que é a coparticipação? Você vai no hospital, você vai fazer um tratamento, você vai ser atendido, só que no final, depois de alguns dias, vai chegar na sua casa uma continha, que é a tua coparticipação, e que eu acho que o Brasil deveria sim copiar isso daí para o nosso SUS. Você chega lá no Hospital de Portugal, vai fazer uma endoscopia pelo Sistema Nacional de Saúde custa, sei lá, 120 euros, você vai pagar 15, 16 euros pela tua endoscopia, entende? Então eu acho que isso era algo que o Brasil deveria copiar, mas isso é um assunto que pode ficar para um outro vídeo, não para esse. Então, a saúde lá é coparticipada. O medicamento lá não é como aqui. Aqui eu não pago pelo medicamento, aqui eu pago pela prescrição, pela receita. Se na receita tiver 3 medicamentos, eu vou pagar 3 vezes 9,65 aqui na Inglaterra. Porque a prescrição é o medicamento. Cada medicamento que tiver na receita, eu vou pagar um valor tabelado por aquilo. Aqui não tem valor de remédio para uma caixa de omeprazol, como no Brasil, que custa R$5, por exemplo. Aí você quer uma outra caixa de antibiótico, custa 40. Não, aqui tudo é 9,65. Porque você paga pela prescrição, você não paga pela caixa de remédio. Mas isso também é tema para outro vídeo. Então, em Portugal você paga pelo medicamento. O medicamento não é grátis. Lá o que você tem é a coparticipação do Estado. O Estado entra com o X e você entra com outro montante. Mas no caso da medicação, se eu não estou enganado, a gente acaba pagando o maior percentual, não é o Estado. Mas ainda assim é alguma coisa. Então você tem um medicamento lá, você tem um medicamento que não é gratuito, mas que também não é 100% pago, tem a participação do Estado. Se você tiver a receita do Sistema Nacional de Saúde, do SNS, se eu não me engano é isso, me fugiu o termo. Então, gente, é preciso ter planeamento, é preciso ter planejamento, é preciso pesquisar. Vocês não podem ficar indo somente no que fala youtuber, pegar a sua casinha que você demorou para construir e vender, como teve um caso de um rapaz que vendeu os seus imóveis e pagou o dinheiro para um youtuber brasileiro que vive lá, para ajudar com emprego, com casa e com não sei o que. Quando chegou lá, o homem desapareceu e ele perdeu o dinheiro. Isso acontece muito. Então, vai para Portugal, pesquisa a cidade que você vai. Pesquisa a escola que os seus filhos vão estudar antes disso. Pesquisa a escola, pesquisa na cidade que você vai, é fácil acesso, se você tem fácil acesso a supermercado, por exemplo, se você tem escola ao pé da sua casa, como que está a questão dos aluguéis nessa cidade que você vai mudar, verifica se tem comunidade brasileira, porque ao contrário do que todo mundo fala, que a gente tem que fugir de brasileiro, não é bem assim, não é bem assim. É sempre bom você manter contatos com alguns brasileiros, sim, porque no começo te ajuda e ajuda muito. Vê com essa comunidade brasileira, vai vendo a opinião e no final da opinião, a grosso modo, faz a média. Vê o que eles disseram. Se todo mundo disser, olha, não vem porque não tem emprego. Não vem porque aqui o custo de vida é muito elevado. Se a maioria disser aqui é muito elevado o custo de vida, não sei o que, mas se ficar elas por elas, dizer, não vem que aqui tem emprego sim, não sei o que, tem dificuldade no começo, se agarre muito aquelas pessoas que falam as coisas sem fantasiar, sem maquiar. Se agarre aquelas pessoas que falam, olha, no começo vai ser difícil, mas se você for uma pessoa trabalhadora, se você for uma pessoa guerreira, você vai vencer. Se agarre essas pessoas. Agora, aquele vendedor de facilidade, sai de perto, e aquele enviado, ou aquele guia do apocalipse também, sai de perto desse povo também. Fica do lado daquele camarada que você vê que te mostra as coisas como é. Nem fica do lado do profeta do Apocalipse, que era esse termo que eu queria utilizar, e nem fica do lado do vendedor de facilidades. Porque tu tá saindo do Brasil, eu tenho certeza absoluta que quem sai do Brasil, a última coisa que ele tá querendo é facilidade. Ele quer
uma vida decente, assim como eu quis, como eu quero, porque foi por isso que eu saí do Brasil em 2009, em busca de dias melhores. Mas não entra na onda dos vendedores de facilidade e não fica também nos profetas do Apocalipse também, porque não é desse jeito. Portugal não é um país para se ficar milionário, mas se você for a pessoa certa e estiver na hora certa, no lugar certo, você pode vir a ganhar muito dinheiro, como tem muitos brasileiros ganhando muito dinheiro. Agora, isso requer tempo, isso requer paciência, isso requer resiliência, isso requer, sabe, muita temperança, isso requer muita busca, isso requer muito joelhinho no chão, se você crê em Deus, pedir a Deus que te oriente. Isso requer atenção, é atenção mesmo, entende? Então, não adianta ficar indo na cabeça dos outros, achando que vai chegar lá e vai comprar carro caro, porque não vai de cara, vai ter que ralar bastante. E outra coisa, tem que sair do Brasil sem essa ideia de comprar carro caro, de comprar Mercedes, de comprar BMW, não sei o que. Chega lá com seu carrinho, compra seu carrinho simples. Compre um carrinho simples. Quando lá na frente você tiver com a sua vida equilibrada, aí você pensa em comprar um carro bom, uma BMW, uma Mercedes, seja lá qual é o carro que você quer. Compre um carrinho simples para você se locomover. Primeiro arruma um emprego, mobile a sua casa. Salve, e sempre tenha cuidado de salvar dinheiro, coisa que o brasileiro não faz. O brasileiro não se prepara para os momentos de vacas magras. Tudo que ele pega, ele gasta. É com telefone celular caro, é com computador caro, é com carro caro, é com som caro, é com televisão cara, com roupa cara, e não salva dinheiro. Se você vai em família, vai um casal, os dois vão trabalhar, salva metade do salário de um. Tenta colocar no banco a metade do salário de um. Quer se divertir um pouquinho? A diversão em Portugal é ir pro café. Vai no cafezinho. Vai no café com os filhos. O café do Pingo Doce, que é mais barato. Ou os cafés perto de casa mesmo. Toma um cafezinho e vai para casa e já tá. Não fica gastando dinheiro com besteira. É por isso que tem muito brasileiro arrebentado, decepcionado, arrependido de ter ido para Portugal, porque não consegue guardar dinheiro, tudo que vem pela frente compra, se endivida. Não tem plano, gente, não tem projeto. Não tem projeto de nada. Assim que faz é comprar um carro caro para ficar postando em rede social que comprou um carro. Aí com poucos dias tá querendo voltar para casa arrependido e não sabe como, porque postou tanta bobagem nas redes sociais e agora não tem como voltar atrás. Isso chama-se cuidado, atenção, não tem por que ficar ostentando. Ostentar é quando você quer manter um padrão do qual você não pode bancar. Isso é ostentar. Eu não tenho problema nenhum em fazer os meus stories no Instagram e mostrar que eu trabalho com limpeza. É dali que eu tiro meu ganha-pão. Essa casa aqui é uma casa nova, foi comprada, graças a Deus, com o suor do trabalho da limpeza. Eu não fiquei inventando história que eu era funcionário disso, funcionário daquilo, não, foi com limpeza. Graças a Deus foi com limpeza. Então, humildade, gente. Era essa palavra que eu tinha que ter começado o vídeo, lá no começo me faltou. Humildade, tem que chegar em Portugal com humildade, com o pezinho no chão. Saber que vai ter ataque xenófobo, sim. Saber que vai ter ataque e preconceito de um ou outro idiota, sim, vai ter, porque até no Brasil nós temos isso. E eu falei disso no vídeo anterior. Mas tem que chegar determinado com o que vai fazer, com foco, com fé e com coragem para trabalhar. Coragem para trabalhar. Tem muita gente saindo de Portugal porque não tem coragem para trabalhar. Em Portugal, meu filho, não é pera doce, como diz o português. Lá ou você vai para trabalhar, ou então é melhor você voltar para sua casinha. Lá não é lugar para frouxo. Lá não é lugar para Zé Ruela. Lá é lugar para quem tem sangue no olho, para quem tem determinação, para quem sabe que o salário é pouco, mas que se ele não trabalhar, ele não vai pôr o pão na mesa. Ele não vai pôr o pão na mesa. Lá é para quem tem determinação e foco. Zé Ruela, como diz um pastor que eu ouvi outro dia aí, Zé Ruela, borra-botas, fraco, frouxo, fique em casa porque lá não é para você. Lá é para quem quer vencer na vida, lá é para quem quer ter qualidade de vida, lá é para quem quer oferecer aos seus filhos uma educação que nós não tivemos. E lá a educação é 100% gratuita.
Com exceção do material escolar, que, salvo engano, no final do ano você tem que comprar todo ano. Não, você tem que comprar sim o material escolar. Mas a educação é gratuita. E é uma ótima educação. Os riquinhos brasileiros, os atores brasileiros que saíram da Globo, que não saíram não sei de onde, que foram morar em Portugal, os filhos, todos estão na rede pública, não estão na rede particular. É na rede pública, porque o ensino é muito bom. O ensino é muito bom. Então, gente, o vídeo já está muito longo, está maior do que aquilo que era para ser. Mas enfim, quer ir para Portugal? Vai sabendo que o salário hoje é de 760 e que vai para 820 a partir do dia 1º de janeiro. Vai sabendo que Lisboa não tem mais condições. Lisboa é uma cidade muito cara. Lisboa, Faro e Porto são cidades caríssimas. Tem que ir para uma cidade menor, tem que se planejar, tem que fazer rede de contatos, tem que procurar no Facebook, principalmente no Facebook, a comunidade de brasileiros que vive naquela região que você quer ir. Eu aconselho muito vocês pesquisarem Braga, Minho, aquele interior ali, Leiria, Coimbra, Aveiro. Eu aconselho esses lugares, que são lugares menores, que os aluguéis ainda são competitivos, ainda há uma certa condição nos aluguéis, e que não tem aquela multidão de gente como tem nos outros lugares. Pelo menos essa é a minha opinião. Gente, o vídeo está muito grande, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou vir com mais conteúdo sobre Portugal. Eu vou para Portugal no ano que vem. Quando eu estiver lá, eu vou bater um papo com algumas pessoas e vou gravar e vou trazer aqui para vocês. E queria pedir para você, se você gostou desse vídeo, para você dar um gosto, seguir a gente, se inscrever no canal. É um canal que está começando agora. Eu estou tentando vir com conteúdo, com algum conteúdo, porque eu acho que de bobagem a internet já está cheia. Então, meu muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.